Olá, pessoal! Nesse vídeo, nós vamos estudar o crime de incêndio. Bom, o crime de incêndio é um crime que está previsto no artigo 250 do Código Penal. Ele está dentro do capítulo 1º, que trata sobre o crime de perigo comum, que está dentro do título 8, que vai tratar dos crimes contra a incolumidade pública. Então, a gente tem que entender o seguinte: os tipos previstos no título 8, dos crimes contra a incolumidade pública, o que eles pretendem proteger? Qual que é o bem jurídico tutelado? É a incolumidade pública. E o que é incolumidade pública? A incolumidade pública é a vida, a segurança, é a integridade de uma coletividade. Então, todos esses bens, tanto a vida, a saúde, a segurança de uma coletividade, têm que estar protegidos. Estão protegidos, inclusive, no artigo 250 em diante, até o artigo 285 do Código Penal. Para a gente entender, então, primeiro, a gente tem que saber qual que é o bem jurídico tutelado. Sendo bem jurídico tutelado a saúde, a integridade e a segurança de uma coletividade, o sujeito passivo, a vítima, quem vai ser? A vítima vai ser a coletividade, um conjunto de pessoas indeterminadas. É importante que esse conjunto de pessoas seja indeterminado, porque se não for indeterminado, nós vamos estar enquadrados em outro tipo penal. Mas não nos artigos que tratam sobre a incolumidade pública, porque nos tipos da incolumidade pública vai ser exigido que seja uma coletividade, que sejam pessoas indeterminadas, certo? E nesse vídeo, então, nós vamos estudar o crime de incêndio, em especial, fazendo algumas alusões ao crime de explosão, porque tem algumas semelhanças. Bom, mas os artigos todos do título 8, eles terminam no artigo 285. E esse título 8, ele está dividido assim, em 3 capítulos, que é o primeiro capítulo, que é o crimes de perigo comum, o segundo, crimes contra a segurança, meios de transporte e outros serviços públicos, e o capítulo 3º, crimes contra a saúde pública. O artigo 250, ao trazer o crime de incêndio, ele traz no seu caput a forma simples, dolosa, no seu parágrafo 1º, as causas de aumento de pena, e no seu parágrafo 2º, a forma culposa. Então, eu proponho que nós vejamos primeiro o caput e o parágrafo 2º. Depois, a gente estuda o parágrafo 1º, os seus 2 incisos, com todas as alíneas, ok? Então, vamos ver o que traz pra gente o artigo 250, a sua redação. Causar incêndio expondo a perigo à vida, à integridade física ou o patrimônio de outrem. Pena reclusão de 3 a 6 anos e multa. Então, o próprio caput, ele já traz aqui o que é incolumidade pública. De acordo com o caput, vida, integridade física ou patrimônio de outrem. E esse outrem, eu ressalto mais uma vez, que é um grupo de pessoas indeterminadas. E o caput, ele vai trazer a modalidade dolosa, causar incêndio, expondo. Então, o dolo está em expor, porque a consumação, ela vai acontecer quando você iniciar os atos de combustão, de forma que você vai colocar aquelas pessoas, essa coletividade, em risco. Não vai exigir um especial fim de agir, não vai exigir um dolo especial, mas vai exigir o dolo. O dolo é simples, de forma que você sabe que ao colocar fogo, ao iniciar aquela combustão, você está colocando em risco a columidade pública. Então, você tem que ter essa ciência de que aquele incêndio ou aquele fogo vai causar um incêndio que vai colocar em risco a vida de outras pessoas. Então, isso é importante. Numa prova da magistratura do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, em 2015, perguntou se exigia o dolo especial no tipo 250. Então, a resposta era que não existe dolo especial, porém exige o dolo, que é você causar incêndio, expondo a vida de pessoas em risco. Esse é o dolo do 250. Nós vamos ver que esse tipo penal, o incêndio, ele permite a sua forma culposa. Como seria a forma culposa? Se culposo o incêndio, é pena de detenção de 6 meses a 2 anos. Então, sem querer, eu acabo fazendo incêndio. Sem querer, eu acabo incendiando uma casa, um lote. Não era a minha intenção colocar aquelas pessoas em risco com a combustão. Exemplo, eu quero fazer um café.
eu inicio um ato de combustão, coloco fogo no fogão. Com aquela pequena chama, aquela pequena combustão, o que eu quero? Aquecer a água. Porém, eu esqueço completamente, saio de casa e pego fogo. Na casa, no apartamento, essa pode ser a forma culposa. Mas aí nós temos também outras modalidades. Por exemplo, nós temos o crime possível. Vamos imaginar, eu quero colocar fogo no carro do meu vizinho, que eu tô com muita antipatia dele. Aí eu pego um galão, que eu sei que aqui em casa tá cheio de álcool mesmo, essas questões de pandemia. Eu vou lá e pego um galão e jogo o galão e taco fogo. Não pega fogo nem nada. Só uma coisa estranha, porque aquele galão não tinha álcool, tinha água. Então, ele vai ser o quê? Um crime impossível. Conseguiram visualizar a diferença do exemplo que eu dei do crime culposo com o crime possível, nesse caso do incêndio? Bom, e uma outra hipótese que a gente tem que pensar no caso de incêndio seria se eu quiser matar alguém utilizando de fogo, né? Eu posso responder pelo 121, parágrafo 2º, inciso 3º, mas se daquele fogo que eu coloquei no corpo da pessoa, que eu pretendia matar, ele se ele alastrar e colocar em risco a vida de outras pessoas, a segurança de outras pessoas, a saúde de outras pessoas, eu posso responder também pelo 250. Aí vai ser um concurso formal impróprio e as penas vão ser somadas, ok? Então, uma outra modalidade aqui, eu vejo que tá pegando fogo em algum lugar e não faço nada. É uma hipótese de omissão. Eu também posso responder pelo crime de omissão no caso de incêndio. Vamos ver então agora o parágrafo 1º. O parágrafo 1º, ele vai trazer as causas de aumento de pena. As penas aumentam-se de 1/3. São 2 incisos. O primeiro inciso, se o crime é cometido com o intuito de obter vantagem pecuniária em proveito próprio ou alheio. E o inciso 2º, ele vai trazer várias alíneas. Nós vamos analisar um por um. E eu quero explicar para vocês desde já qual seria a hipótese do inciso 1º. Se o crime é cometido com o intuito de obter vantagem pecuniária em proveito próprio ou alheio. Exemplo, eu tenho uma nota promissória com uma pessoa e eu não estou a fim de pagar. Então, para acabar com aquela nota promissória, o que eu faço? Eu ponho fogo no escritório da pessoa, expondo em risco a coletividade ao redor, um número de pessoas indeterminado ao redor. Eu estou obtendo uma vantagem pecuniária, que pode ser que eu nem venha pagar. Porque o meu intuito é obter vantagem pecuniária. Meu intuito é não pagar aquela nota promissória, certo? Então, o que eu vou colocar aqui na tela para vocês, para cada hipótese, vou colocar uma imagem, só para a gente, para fixar o conteúdo, para vocês memorizarem cada situação e também para provocar. E essa primeira imagem, ela é mais provocativa mesmo do que ilustrativa. Porque vocês vão ver qual que é, tá? É só para provocar, viu, gente? Vamos ver. Se o crime é cometido com o intuito de obter vantagem pecuniária em proveito próprio ou alheio. Bom, aqui eu estou fazendo menção, é claro, às queimadas que estão acontecendo nas nossas florestas. No Pantanal, na Amazônia. Quais são os intuitos dessas queimadas, desses incêndios? Por que eles não estão sendo contidos de forma suficiente? Estão sendo provocados? Entendeu? E a partir da fala, né, de um ministro, naquela famosa reunião, a gente pode pensar. Mas é questão para provocar mesmo. Porque um exemplo mais concreto, mais próximo do que dispõe o inciso 1º, seria aquele. Proveito econômico, eu coloco fim numa nota promissória de alguém que eu estou devendo. Esse é um exemplo mais próximo do que esse inciso quer dizer. Mas não exclui outras possibilidades. Certo? Vamos agora, então, para o inciso 2º. Ele tem várias alíneas. O inciso 2º, ele só dispõe o seguinte. Se o incêndio é, 2 pontos. A linha A vai trazer em casa habitada ou destinada à habitação. Bom, casa habitada ou destinada à habitação. Isso não significa necessariamente que tem que ser um edifício, uma edificação projetada para moradia. Não. Inclusive, na foto que eu coloco para vocês, é um exemplo de uma ocupação no centro de São Paulo que pegou fogo. O que eu quero dizer com essa imagem é o seguinte, que independentemente daquele imóvel, daquela edificação ter sido construída para os fins de habitação, se ela era utilizada como habitação, como moradia, vai se enquadrar na linha A. Então, o imóvel ele não precisa ter como finalidade
a moradia, mas se está sendo utilizado como moradia. Um outro exemplo, por exemplo, no caso das ocupações, que a gente pode ver, tem um imóvel aqui em Belo Horizonte que é de um banco que faliu, tá com muitas dívidas com o Estado, e aí as famílias sem, pessoas em situação de rua, famílias sem teto, entraram e estão morando nesse imóvel que antes era um banco. Ou seja, é uma edificação que não foi feita para moradia. Porém, se pegar, se alguém atear fogo, se for incendiado, vai enquadrar no inciso, na linha A, do inciso 2º, certo? Independentemente se a finalidade a finalidade daquele imóvel é a moradia. Mas se está sendo feita de moradia, vai configurar. Uma outra hipótese da linha B, em edifício público ou destinado a uso público, ou a obra de assistência social ou de cultura. Então, como vocês viram na imagem, o exemplo que eu trouxe é do Boate Kiss. Aquilo era um imóvel privado para uso público. Então, o imóvel não precisa ser necessariamente do governo, não precisa ser um imóvel do Estado, pode ser um imóvel com destinação pública. E um outro exemplo também que pode, esse aqui eu trouxe para vocês por causa das vítimas, né, que estavam lá, os jovens estavam frequentando. Aí vocês vão me questionar assim, mas são pessoas determinadas ou indeterminadas? São pessoas determináveis, porque dava para você saber quem estava lá, por um controle do estabelecimento. Quem entrou, quem não entrou. Em regra, eles permitiram entrar somente pessoas maiores de idade. Então, é um grupo de pessoas que você pode determinar a partir de cadastro na entrada da boate, por exemplo. Mas, de um modo geral, a gente vê ali que é uma coletividade indeterminada. Um grupo de jovens adultos que estavam frequentando a boate naquele dia, certo? Vamos, então, para a linha C. Em embarcação, aeronave, comboio ou veículo de transporte coletivo. O que é importante saber nessa linha é que o veículo, a embarcação, a aeronave, o comboio, eles não precisam estar com pessoas dentro. Eles podem estar vazios. Mesmo estando vazios, eles vão configurar a linha C, certo? E agora a D. Em estação ferroviária ou aeródromo. O que é importante a gente saber da linha D é que tem que ser nesses dois estabelecimentos. Se falou em estação ferroviária, é estação ferroviária. A imagem que eu trouxe para vocês é da estação ferroviária aqui de Belo Horizonte, né? Só para a gente ilustrar mesmo. Mas assim, se for estação rodoviária, não encaixa na linha D, beleza? Vamos para E. Em estaleiro, fábrica ou oficina. Essa não tem muito segredo, né? Numa dessas hipóteses. Já na letra F. A letra F eu quero chamar a atenção de vocês, porque a imagem que eu trouxe é da explosão que houve em Beirute. Então, na oportunidade, eu já quero diferenciar o crime de incêndio do crime de explosão. O do incêndio, como nós estamos vendo, está no 250. E logo em seguida, no 251, nós vamos encontrar o crime de explosão. Nós não vamos vê-lo hoje, mas nós vamos já fazer algumas referências a ele. Em que pese a imagem que eu vou colocar para vocês é de uma explosão, nós vamos ver a diferença do crime de incêndio e do crime de explosão, tá? Vamos lá. Se o incêndio é em depósito de explosivo, combustível ou inflamável. Então, por que eu pus essa imagem? Porque o incêndio é em depósito de explosivo, combustível ou inflamável. Pelas notícias, né, que saíram na mídia, nos jornais, onde houve a explosão foi em um depósito de explosivo, onde parece que lá tinham produtos inflamáveis, combustível ou algo do tipo. Então, o crime, em regra, é uma análise superficial, não estou falando daquele caso em específico, estou dando um exemplo para a gente memorizar, para a gente ilustrar. Naquele caso ali, em regra, né, o crime não foi de explosão, o crime foi de incêndio que causou uma explosão. Entendeu? A explosão foi em decorrência do que tinha naquele lugar. O verbo do tipo 250 é causar incêndio. E a pena será aumentada se causar incêndio em depósito de explosivo. Então, se a gente considerar que aquilo que aconteceu em Beirute foi um incêndio num lugar em que tinha explosivo, nós vamos encaixar aqui na letra F. Diferentemente do crime de explosão. Que aí daqui a pouco eu vou colocar para vocês o que significa, o que dispõe a redação do crime de explosão, tá bom? Vou pegar aqui. Então, o crime de explosão, ele traz
Artigo 251, expor a perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio de outrem, mediante explosão, explosão, arremesso ou simples colocação de engenho de dinamite ou de substâncias de efeitos análogos. Então, vejamos o seguinte, que aqui o bem jurídico tutelado, como eu disse, é o mesmo, vida, integridade física, patrimônio de outrem. Expor em risco, né? Mediante explosão. Então, aqui você tem que explodir e não somente incendiar. Se a explosão decorrer de um incêndio e a explosão ela não era a intenção, era apenas um incêndio, aí nós temos o artigo 250, né, no inciso 2º, na linha que nós estávamos vendo. E aqui, na oportunidade, eu já vou fazer essa diferenciação. O crime de explosão, ele tem uma forma vinculada. O tipo já traz como executar. Então, ele é de uma execução vinculada, diferente do crime de incêndio, que a forma de execução é livre, certo? Então, vamos voltar lá para os nossos slides. Então, pessoal, a linha H, ela vai trazer para a gente o seguinte: em lavoura, pastagem, mata ou floresta. Olha, o que é importante a gente entender nessa linha H? Lembra que eu falei para vocês que o dolo do crime de incêndio tem que ser expor a vida em risco? Aí você vai falar assim para mim, lembro? Ok, Ana Paula, é isso mesmo. Então, nós vamos observar aqui, quando o crime de incêndio, ele é numa lavoura, numa pastagem, numa mata ou numa floresta, de forma que a incolumidade pública fica exposta ao risco, nós vamos enquadrar neste artigo 250, inciso 2º, a linha H, do parágrafo 1º. Só que vocês vão falar assim, Ana Paula, por acaso você não está esquecendo da lei de crimes ambientais, não? Assim, não estou esquecendo não, gente. Sabe por quê? Nós vamos nos enquadrar na lei de crimes ambientais, nessa hipótese de incêndio, somente se o fogo, né, colocar fogo numa mata, numa floresta, for sem expor a vida de uma coletividade em risco. Se colocar em risco a vida de coletividade, de pessoas indeterminadas, nós vamos responder pelo artigo 250. Porém, se você não coloca em risco, você vai responder pela Lei de Crimes Ambientais, que é o artigo 41, da Lei 9.605 de 98. É o seguinte também que a gente tem que lembrar. A Lei 9.605 de 98, ela traz os seguintes elementos: mata ou floresta. Ela não se refere à lavoura, pastagem. Lavoura ou pastagem. Se refere somente à mata ou floresta. Então, se a gente coloca o fogo numa lavoura ou numa pastagem sem o risco da vida, da incolumidade pública, nós não vamos nos enquadrar, porque nós não vamos preencher os elementos do tipo penal, certo? Então, o elemento, o dolo que se exige no tipo penal 250 é a exposição do risco. Se não houver a exposição do risco, não há que se falar no tipo penal 250, ok? Então, a lei 9.605, ela será aplicada na hipótese de incêndio de mata ou floresta, se não for para expor a vida de pessoas em risco. Aquela pessoa, o sujeito ativo, ao atear fogo numa floresta, numa mata, se ele não fez, ou se ele fez sem o intuito, né, sem a ciência de que poderia expor a vida daquelas pessoas, ele vai responder pela Lei de Crimes Ambientais. Se ele sabe que aquele ato, aquela prática de atear fogo numa mata ou numa floresta, ela vai expor a vida de pessoas, vai responder pelo 250. Tudo bem? Então, essa era a observação que eu queria colocar para vocês. E por que isso? Porque nós temos o princípio do direito penal, que é o princípio da especialidade. Confere? Vamos agora pensar uma outra hipótese. Aí, Ana Paula, você está falando de floresta, de fogo, nós estamos vivendo as chamas do Pantanal, infelizmente, fogo na Amazônia e tal, que sai no noticiário todos os dias, inclusive na mídia internacional, o que é muito preocupante, né? E a gente, você fala e pensa, Ana Paula, você está esquecendo de falar uma coisa? Não, sabe o quê? Balão, aí das festas juninas. Esqueceu que a gente não tem um crime assim, que é soltar balão? Então, vamos lá na Lei 9.605, no artigo 42, e vamos ver o que ela dispõe. Ela dispõe que fabricar, vender, transportar ou soltar balões
que possam provocar incêndios nas florestas e demais formas de vegetação em áreas urbanas ou qualquer tipo de assentamento urbano, humano. Detenção de 1 a 3 anos ou multa, ou ambas as penas cumulativamente. Então, gente, o que é o seguinte? Esse tipo penal, ele vai trazer o quê? Apenas quem responde por esse crime? A pessoa que fabrica, vende, transporta ou solta balão. Que balão é esse? Que possa provocar incêndio, ainda que não provoque. Agora, se assumir o risco de causar um incêndio, responde pelo 250. Entendeu? O tipo do 250, ele não traz esses verbos. O verbo que ele traz é causar incêndio, expondo a vida de pessoas indeterminadas em risco. Ele não traz os verbos fabricar, vender, transportar ou soltar balões que possam causar incêndio. Esse é o tipo do 42 da Lei 9.605 de 98, que é um outro tipo penal, que não é contemplado nos crimes contra a economidade pública, a não ser que o sujeito ativo assuma o risco do incêndio. Bom, então vamos fazer algumas considerações gerais, né? Eu já falei para vocês que o sujeito ativo pode ser qualquer pessoa, o sujeito passivo necessariamente tem que ser a coletividade, tem que ser um grupo de pessoas indeterminadas, sob pena de responder pelo artigo 132, que é expor a vida ou a saúde de outrem a perigo direto ou iminente. Então, se o crime de incêndio ele é cometido contra pessoas determinadas, pode se enquadrar no 132 e não no 250. É um crime de execução livre, diferente do crime de explosão. O crime de explosão também tem essas características acima que eu falei, sujeito passivo, sujeito ativo, bem jurídico tutelado, com a diferença que a execução é vinculada. A consumação aqui no crime de incêndio, basta a combustão com a exposição do risco. Eu já havia explicado no começo também. E aí eu pergunto, é um crime de perigo concreto ou abstrato? É um crime de perigo concreto. Então, exige-se que fique comprovado que, no caso concreto, houve exposição do risco. Esse crime, gente, inclusive, de acordo com o artigo 173 do Código de Processo Penal, vai exigir perícia. O 173 traz, né? No caso de incêndio, os peritos verificarão a causa e o lugar em que houver começado, o perigo que dele tiver resultado para a vida ou para o patrimônio alheio, a extensão do dano e o seu valor e as demais circunstâncias que interessarem a elucidação do fato. Então, mais uma vez, como ele está dentro do capítulo crime de perigo comum, o perigo é comum. Comum a quê? O que significa ser comum? Comum ao coletivo, comum a um grupo de pessoas. E eu já havia explicado também que ele, por ser um crime plurissubsistente, vai admitir a tentativa. E nós temos uma outra hipótese. Se a intenção é destruir o imóvel de alguém sem expor a risco a vida ou a segurança de outrem, vai responder pelo artigo 163. O 163, ele traz exatamente isso no seu parágrafo único, no inciso 2º. Destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia. Parágrafo único. Se o crime é cometido com emprego de substância inflamável ou explosiva, se o fato não constitui crime mais grave. Aí, se o fato constituir crime mais grave, nós vamos incluir no 250, parágrafo 1º, tá bom? Aí vocês devem estar pensando assim, Ana Paula, e quando a pessoa põe fogo no seu próprio bem para receber um seguro? Vamos supor que eu vou colocar fogo no meu carro, que já está velho, eu estou querendo um novo. Eu vou responder por o crime de incêndio ou pelo crime de estelionato? Pelos dois. Eu vou responder 171, parágrafo 2º, inciso 5º, mais o crime de incêndio. No caso, se esse crime de incêndio expuser a vida de outras pessoas a risco. Bom, e aí, para tanto, eu trago para vocês uma decisão do STJ, num agravo regimental, num habeas corpus, para confirmar essa questão relacionada ao crime de incêndio e a sua mera potencialidade, demonstrando, né, que é um crime de perigo concreto. Mas a potencialidade de expor a vida em risco, ela tem que estar concretamente comprovada. Aí eu deixo aqui para vocês também uma questão de concurso, que foi do TRT 2010. Só para a gente ver mesmo fixação do conteúdo, né? Vamos lá. Mário, revoltado com os sucessivos defeitos de seu velho carro,
levou-o até um lugar ermo e desabitado e ateou fogo no veículo, destruindo-o. Mário: A. Cometeu o crime de incêndio culposo. B. Cometeu o crime de incêndio em seu tipo fundamental. C. Cometeu o crime de incêndio em seu tipo qualificado. D. Não cometeu o crime de incêndio porque era o proprietário da coisa incendiada. E. Não cometeu o crime de incêndio porque, tratando-se de local ermo e desabitado, o fato não ocasionou perigo comum e concreto. E aí, qual que é a resposta? Qual é a resposta que vocês pensam ser? Eu acabei de falar, né? Antes de ler para vocês essa questão, eu acabei de falar. Então, se vocês não estiverem lembrando, voltem um pouquinho o vídeo, tá bom? E a gente discute nos comentários se vocês quiserem também. Agora, o artigo 258, ele vai trazer outras hipóteses de aumento de pena. Vamos ver o 258. Se do crime doloso de perigo comum resulta lesão corporal de natureza grave, a pena privativa de liberdade é aumentada de metade. Se resulta morte, é aplicada em dobro. No caso de culpa, se do fato resulta lesão corporal, a pena aumenta-se de metade. Se resulta morte, aplica-se a pena combinada ao homicídio culposo, aumentado de 1/3. Bom, então, isso é o que eu queria trazer para vocês em relação ao crime de incêndio. Vamos ver aqui. Tem uma outra questão relacionada ao crime de incêndio em relação à sua execução com o crime de explosão. Eu já tinha falado antes, mas eu vou colocar aqui na tela para vocês, que o incêndio meio utilizado é o fogo e a explosão meio utilizado é a explosão, o arremesso ou a colocação de engenho de dinamite ou de substância de efeitos análogos. Os crimes de incolumidade pública, como eu expliquei, vão até o artigo 285. Eu ressaltei o crime de incêndio, eu selecionei o crime de incêndio para a gente estudar, considerando, né, o cenário nacional que nós estamos vivendo hoje, relacionado aos incêndios no Pantanal. E fiz algumas menções ao crime de explosão, para a gente contextualizar e diferenciar um do outro. E o próximo crime que nós vamos estudar contra a incolumidade pública vai ser o crime de epidemia. Até mesmo por causa do contexto atual também, certo? Mas por hoje é só, tá? Eu aguardo os comentários de vocês. Abraços, pessoal!